Bom dia, desculpa, boa tarde, pessoal. Sexta-feira já. Tô, é, Boa tarde, então, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Queria agradecer mais uma vez ao Broad, a Paula e o Esteban por organizarem esse workshop latino-americano de análise de imagens. E hoje nós chegamos no nosso terceiro e último encontro, e eu acho que é o que me deixa mais feliz em termos de análise de imagem é saber que hoje nós temos essa ferramenta que eu vou apresentar para vocês. A ferramenta ela chama-se Pixime. Ela foi idealizada e feita pela Beth, junto com o Nodar, que é um engenheiro de software. A gente já vai falar sobre a equipe por trás do Pixime, mas foi idealizado pela Beth. E a ideia, eu acho sensacional. A ideia do Pixime, na verdade, é que você consiga fazer medidas, de intensidade ou de área ou métricas, ou seja, extrair métricas, a partir de imagens, mas num contexto muito mais simples. Então, quando eu comecei, há alguns poucos anos atrás, né, na no laboratório, e que eu precisava contar os meus parasitas, então eu trabalhava com infecção patógeno hospedeiro de Trypanosoma cruzi em células hospedeiras, e uma das partes importantes era contar os parasitas. Como que a gente fazia? A gente contava, tipo, olhava a lâmina, essa lâmina estava curada com marcador roxo, que era o GIMPSA, e a gente olhava no microscópio e ia contando, num contador de células, o número de células infectadas versus o número de células não infectadas, e assim a gente dizia a porcentagem de infecção. E desde aquela época, isso lá em 2006, 2007, eu pensava, putz, seria muito legal se eu tivesse um aplicativo que eu não precisasse instalar no meu computador, ou seja, que não fosse nada complicado, simplesmente uma página da internet que eu abrisse, jogasse minha imagem ali e efetuasse essas contagens e extraísse essas medidas. E a ideia do Pixim é justamente fazer isso. Então, o Pixim, igual a gente vai ver, é um aplicativo de web, então ele funciona no nosso browser, e aí qualquer browser moderno vai rodar o Pixim. E a ideia é que você carregue as imagens ali dentro, e acho que todo o charme do Pixim é que ele incorpora as ferramentas de machine learning e de deep learning no interior, sem que você precise se preocupar em instalar nada no seu computador, e ele consegue acessar os recursos disponíveis do seu computador e fazer uma segmentação igual aquelas que nós fizemos na segunda ou na quarta, mas principalmente aquelas de quarta, usando aqueles modelos já pré-treinados. Então a gente pega um modelo pré-treinado, aplica em cima da nossa imagem, e dentro do próprio Pixel, que é no browser, a gente consegue extrair medidas e fazer estatística não, mas plotar os dados em gráfico, e é isso que a gente vai mostrar para vocês aqui hoje. Tá? Então, sem mais delongas, a gente tem o link para acessar o Pixme, e eu convido todos para que acessem o pixme.app. É, tem a gente vai fornecer para vocês os slides dessa apresentação, igual a gente fez da última vez, e o projeto para vocês reproduzirem isso também. Mas, então, como eu já antecipei para vocês, o Pixim é um software super novo, então ele está em produção ainda, está em construção ainda pela equipe do Broad, lá do seu Profiler. É, Como eu mencionei para vocês, ele roda no browser, sei que vocês tenham que instalar, então se vocês têm o Chrome, o Safari, o Windows Explorer, basta acessar esse endereço da internet, vocês terão acesso a este novo software. E as principais funcionalidades deste software novo é de anotação, que é uma parte muito importante quando a gente treina novos modelos. Então, existe um mecanismo, uma forma de vocês anotarem os dados dentro do Pixime, é, que é super legal. Ele tem a funcionalidade de segmentação. Lembra que a gente segmentava os nossos objetos? Ou seja, pegava a imagem bruta e segmentava para criar os objetos. O Pixime tem essa funcionalidade na sua maquinaria. Além disso, ele faz classificação de objetos ou de imagens.
e a gente vai brincar um pouquinho com isso, e por fim ele faz medições. Então ele extrai medidas de intensidade, por exemplo, ou de área de objetos, é, e são várias medidas, são só algumas delas que eu estou mostrando para vocês aqui. Deixa eu só. Opa. Então, em relação à equipe, essa é a Beth, que é a chefe do laboratório. Nodar, o engenheiro de software principal, juntamente com a Andrea, que é outro engenheiro de software, eles são responsáveis por todo o desenvolvimento e por colocar todas essas funções, que são funções complexas, dentro do nosso browser, utilizando os poderes de computação que nós temos já disponíveis sem que a gente tenha que instalar nada. E mais importante, eu acho que ainda mais hoje em dia que a gente fala muito sobre segurança de dados, é que todo o processamento, ou 99,9% do processamento feito no Pixel acontece localmente. Isso significa que, uma vez que você utiliza o Pixel, por mais que você utilize ele via internet, todo o processamento das suas imagens é feito no seu computador, com exceção da segmentação pelo Cell Pulse. É, a segmentação do Cell Pulse, ela é feita no servidor do Cell Pulse, então é a única funcionalidade do Pixel que utiliza um servidor externo, mas toda a anotação, toda a segmentação por outros algoritmos, o classificador, que é um classificador para machine learning, e as medições acontecem localmente. Isso é super importante se os seus dados são sensíveis, você não quer ficar mandando o dado para um servidor na China ou no Uruguai ou em qualquer outro país. Então, a questão de segurança de dados é super importante aqui para a gente também. Tá, perfeito. E hoje eu vou fazer uma demonstração do Pixel. Então, hoje, mais uma vez, assim como na quarta-feira, é mais uma demonstração. E a gente vai utilizar um experimento que foi feito utilizando células de câncer ósseo, o 2OS. E essas células, elas estavam com uma proteína fluorescente verde, que é uma proteína FOX, que ela, dependendo da forma dela, ou da forma ativa ou não, ela vai se translocar entre o núcleo e o citoplasma da célula, e a gente consegue fazer isso, na verdade, ou a gente consegue inibir essa exportação nuclear utilizando uma droga chamada ortimanina. E aí, no caso deste experimento, a gente queria determinar a menor dose de ortimanina para visualizar esse efeito de inibição da exportação dessa proteína para o citoplasma. Então, a menor dose de wartmanina que preserva essa marcação no núcleo. Então, seria isso. E como é uma demonstração, eu vou partir diretamente para o Pixel, e aí lá eu apresento as funcionalidades deles para gente. E, por favor, me interrompam sempre que vocês quiserem ou tiverem qualquer dúvida, por favor. É, bom. Hum, só- Bom, então simplesmente estou acessando o site do Pixme, .app. Quando a gente abre o site, ele aparece para a gente. Essa é a carinha do Pixme. Então, aqui do lado esquerdo nós temos o logo, o nome do projeto, caso a gente queira dar um novo projeto. Aqui do lado nós interagimos para criar um novo projeto, para abrir um projeto já existente ou para salvar um projeto que nós rodamos dentro do Pixme no nosso computador. Aqui estão as ferramentas de classificação e de segmentação, que a gente pode carregar um modelo ou salvar um modelo que nós treinamos dentro do Pixel. E aqui estão as ferramentas para a gente treinar um modelo, fazer a predição e algumas métricas de como o modelo está performando. Aqui embaixo nós temos as categorias ou as classes. E isso é super importante porque se a gente está falando de deep learning, de machine learning, ou de treinar modelos, a gente precisa determinar quais são as classes que a gente vai treinar.
a que grupo as imagens pertencem ou as células pertencem. É, aqui em cima nós temos uma forma de organizar as imagens. Nesse caso, a gente só tem uma única imagem, mas poderíamos ter várias imagens. A gente pode fazer a categorização ou ordenação dessas imagens de alguma forma específica. Aqui são algumas ferramentas que a gente pode utilizar, por exemplo, para aumentar o tamanho da nossa imagem ou diminuir, caso a gente queira, problema. Se a gente selecionar a imagem, basicamente ele mostra que tem uma imagem selecionada aqui. Se a gente quiser desselecionar a imagem, a gente pode clicar aqui ou simplesmente seleciona e clica em ESC, que ele desseleciona a imagem ou as imagens. Se a gente quiser deletar essa imagem, a gente simplesmente pode clicar aqui em desselecionar ou deletar, e aí ele vai perguntar, olha, você tem certeza que você quer deletar essa imagem? Sim ou não? É, aqui nós podemos classificar essa imagem como um tipo ou outro, isso vai fazer um pouco mais de sentido mais para frente. Lembra que eu falei para vocês que o Pixme ele tem uma ferramenta para fazer anotações? Então aqui que está essa ferramenta. Então Annotate, uma vez que a gente clica em Annotate, ele simplesmente abre essa imagem numa outra aba, digamos assim, e aí ele permite que a gente faça anotações, por exemplo, a anotação da membrana da célula, ou a anotação do núcleo da célula. E aí aqui ao lado direito nós temos todas as ferramentas que nós podemos utilizar para fazer uma anotação. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui membrana de célula e núcleo da célula, perfeito. E aí, se a gente olhar aqui no centro, nós temos duas células, uma célula que não está segmentada e outra célula aqui que também não está segmentada. A gente pode, por exemplo, usar uma ferramenta de laço, que é essa ferramentinha aqui. Essa ferramenta permite, então, que a gente contorne e selecione o núcleo. Então, eu vou confirmar isso aqui e. é, Opa, eu tinha que ter selecionado o meu objeto antes. Deixa eu só pegar ele. Deixa eu deletar. Vou selecionar isso e agora eu vou anotar. Desculpe. Ele vai falar: olha, isso aqui é o meu núcleo. Perfeito. E aí agora ele anotou aqui que são 94 núcleos. Eu vou fazer a mesma coisa para a membrana dessa célula. Então, eu selecionei o objeto membrana, e aí eu vou selecionar e vou contornar basicamente essa célula. E aí então eu tenho todas as minhas células, digamos, anotadas nessa imagem. Eu posso fazer isso no browser. Se isso é verdade, então a gente pode fazer isso utilizando um tablet com uma caneta para desenhar. O que a gente fazia antigamente era usar aquelas mesas digitalizadoras da Bambu, se não me engano, e hoje em dia tem várias outras marcas. Mas eu não sei se vocês já tentaram desenhar as células usando o mouse ou usando uma mesa digitalizadora desse tipo e quão difícil é fazer isso, e quão impreciso é. Vocês viram que eu gastei alguns segundos para desenhar e realmente meu desenho não ficou bom dessa célula, tanto do núcleo quanto do citoplasma. Então, utilizando um tablet com uma caneta, ou um iPad com uma caneta, isso fica muito mais fácil, o desenho fica muito mais fluido, digamos assim, e aí com isso a gente consegue extrair métricas melhores. Mas existem várias ferramentas aqui do lado que a gente pode utilizar para fazer essas anotações. Uma vez que essas anotações estão feitas, por exemplo, aqui dentro do Pixel, a gente pode pegar essas anotações e utilizar essas anotações que nós estamos fazendo, tanto do núcleo quanto da célula, para treinar um modelo no CellPose lá. Porque lembra que no CellPose a gente precisa ter as imagens anotadas? Então, a gente pode anotar elas aqui dentro do Pixme, porque a gente consegue anotar utilizando essas canetas, que facilita muito o nosso processo. Então, isso vai melhorar a nossa acurácia de segmentação e treinar isso, porque a gente consegue exportar essas máscaras para que o Cellpose faça uso, ou para que algum outro modelo de Deep Learning faça uso dessas máscaras durante o seu treinamento. Então, o Pixme ele funciona super bem para criar datasets com imagens anotadas. E
eu vou falar para vocês que é muito tranquilo e muito fluido fazer essas anotações aqui dentro do Pixime, tá? Então, essa é a ferramenta de anotação que a gente faz. E aí, toda vez que a gente volta, na verdade, ele pergunta se a gente quer salvar essas anotações que foram feitas. Eu vou, sim, quero salvar essas anotações. E se eu tenho essas anotações, significa então que agora eu tenho a minha imagem e aqui do lado aparece duas classes novas. Então, aqui a membrana da célula, então ele vai nos mostrar cada um dos objetos que nós circulamos. E aqui, então, estão todos os nossos objetos de interesse. No caso, aqui são todas as nossas células, elas estão individualizadas aqui porque nós criamos cada um desses objetos quando nós utilizamos o anotador aqui dentro, tá? Eu vou mostrar para vocês, então, o que eu fiz, por exemplo. Então, eu vou criar um novo projeto aqui, só para mostrar uma funcionalidade para vocês e de uma forma um pouco mais prática. Então, eu vou colocar teste um, digamos, que é um projeto novo, e eu vou subir uma imagem de que isso aqui, na verdade, é um corte histológico de tecido muscular, em que nós conseguimos ver três tipos de fibras musculares. Fibra tipo um, fibra tipo 2A e tipo 2B, na verdade. Eu não sei quais são elas aqui, isso acho que não vem muito ao caso, mas o que eu quero mostrar para vocês é que, então, o que eu posso fazer aqui dentro do Pixie é, bom, eu tenho essa imagem, eu posso anotar essa imagem, então, e aí para anotar eu vou criar aqui uma classes. Então eu venho aqui do lado, eu crio classes, e dentro das classes eu vou criar os tipos de classes. Então, vou colocar tipo um, que é fibras tipo um. Eu vou criar fibras tipos 2, fibras tipo 2, tipo 2A e uma tipo 2B. Tipo 2B, então são três tipos de fibras. E aí o que eu vou fazer aqui, eu vou falar, olha, eu vou anotar então as fibras que são as fibras tipo um, que são essas aqui. Então, basicamente, eu estou criando uma anotação para essas fibras. E aí eu posso simplesmente desenhar cada uma das fibras, que são essas fibras mais claras, que eu estou considerando elas como tipo um. Poderia desenhar todas elas aqui. Vou desenhar somente quatro, só por questão de tempo. Então, aqui eu desenhei quatro dessas fibras tipo um. As fibras tipo 2A, na verdade, vão ser essas fibras aqui, que são fibras escuras, mas sem essas cobrinhas dentro, digamos assim. Então, são essas fibras mais escuras que eu estou desenhando aqui. Eu estou desenhando com o meu mouse rapidamente, para vocês terem uma ideia do que é. E a gente já pode observar que o Pixme ele já colore os objetos de cores diferentes dependendo das classes que nós temos. E aqui eu tenho mais uma fibra desse tipo. Pode ser isso, essa aqui. E aí eu tenho uma fibra tipo 2B, que são essas fibras aqui, que elas também são escuras, mas elas têm essas minhoquinhas dentro dela. Então, é uma outra marcação para essas fibras. Então, eu só estou anotando isso para a gente. Eu vou anotar algumas. Confirma. Eu vou anotar essa última aqui. O certo aqui seria anotar todas as fibras, mas a gente não vai fazer isso. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como que a gente faria isso. Então, uma vez que eu anotei, eu posso voltar. Uma vez que eu volto, ele pergunta se eu quero salvar essas mudanças. Sim, eu quero salvar as mudanças. E agora, então, eu tenho a imagem e eu tenho as classes. E aí, aqui nas classes, eu tenho as minhas fibras. Então, aqui ele individualizou o objeto fibra do tipo um, do tipo 2A e do tipo 2B aqui. E eu posso falar, bom, eu quero somente visualizar, eu quero filtrar por categoria, digamos assim, e digamos que eu quero
Não, deixa eu trocar a categoria aqui, mas tudo bem. Eu posso categorizar, digamos que eu fiz a segmentação de forma errada, e isso aqui seria uma fibra do tipo um e não do tipo 2. Eu posso vir aqui e trocar as fibras, digamos, ou posso falar, ó, troque isso para fibra tipo um ou para manter em fibra 2A. Essa é só uma forma da gente corrigir a classificação, mas acho que o mais importante aqui é que a gente pode partir, então, uma vez que nós temos a anotação da nossa imagem como um todo, a gente pode partir aqui para as nossas medidas. Então, eu vou desselecionar todo mundo, medidas. Uma vez que eu abro as medidas, ele vai para essa nova janela, que é a janela de medidas, e eu vou criar tabelas. Minhas tabelas, elas podem ser baseadas na imagem como um todo, que ele vai me dar uma estatística da imagem, ou ele vai basear isso em classes. Então, nesse primeiro momento, eu vou fazer uma análise baseada em classe. Então, vou confirmar. Isso, como isso roda localmente no nosso computador, dependendo do tamanho do arquivo ou do número de medidas que ele precisa fazer, isso vai demandar um tempo. Mas aqui, então, nós já temos essa tabela formada. Ele vai me perguntar, bom, o que que você quer mostrar na tabela de vocês? Então, eu quero mostrar as minhas categorias. E a gente já vai falar sobre isso aqui, mas como o Pixime é um software de treinamento, de machine learning, e a gente já vai falar sobre o treinamento e como a gente faz isso, ele permite que a gente escolha qual parte do dataset que a gente quer representar aqui, porque toda vez que a gente treina um novo modelo de deep learning, a gente utiliza parte do dado para treinamento, uma parte para validação, outra parte é a inferência e uma outra parte é uma parte do dado não assinado, por exemplo. Nesse caso aqui, a título de exercício, eu vou selecionar todo mundo e ele vai me perguntar quais são as medidas que eu quero exportar. Nesse caso aqui, eu quero exportar somente a medida diária, por exemplo. Então, eu vou exportar a medida diária. E é basicamente isso. Então aqui ele já está me mostrando, olha, fibras do tipo um tem uma área média de 833. Opa, isso. Tem uma área média de 833 pixels quadrados. Tipo 2A também tem essa mesma média. Só que a tipo 2B, ela é um pouco menor. Então aqui a gente já tem um gráfico, ou desculpa, aqui nós já temos os valores do nosso da área das nossas fibras. E o que eu posso fazer é simplesmente plotar isso. Posso plotar um histograma baseado em área, baseado em objetos, na verdade, isso. Ou eu posso mudar o tipo de gráfico para swarm, por exemplo. E aí no eixo Y eu vou plotar a área e no eixo X eu vou plotar as categorias. E aí aqui ele vai me plotar no nosso próprio browser um gráfico baseado na área dos nossos objetos do tipo um, do tipo 2A e do tipo 2B. Então, aqui a gente já tem esse gráfico pronto do que seria as medidas de área dos diferentes tipos de fibra, e a gente pode simplesmente salvar isso como PNG. Então, a gente pode exportar esse gráfico para a gente pode exportar esse gráfico para o Windows e utilizar esse gráfico para uma apresentação ou até mesmo para plotar isso em algum outro lugar, assim como a gente consegue exportar a tabela. Então, a gente consegue usar essa ferramenta para exportar a tabela e montar o gráfico, por exemplo, em outro programa, ou no Python, ou no GraphPad e qualquer outro programa de estatística, por exemplo. Então, utilizando somente essa ferramenta do Pixime, a anotação e depois as medidas, a gente já consegue extrair bastante informação em termos de medidas. Hoje nós temos essas medidas em relação à intensidade, então, intensidade total, média da intensidade, desvio padrão, intensidade máxima, mínima, quartil inferior, quartil superior. E em relação à geometria do objeto, a gente tem área, perímetro, fator de forma, o diâmetro equivalente, esfericidade, compactação.
E por enquanto são essas medidas. Como eu falei para vocês, esse software ele ainda está em desenvolvimento, então a gente super recomenda que vocês também utilizem esse software. E caso vocês achem que tem alguma medida que seja importante para vocês, vocês nos comuniquem e façam esse pedido de melhoria, digamos assim, para que a gente consiga adicionar essas medidas no software em algum momento, para que esse software fique ainda mais completo para a gente. É, Michael, there is, sim, there is a question in the QA box. claro. You can check. Yes. Essas classes é como se fossem tons diferentes ou objetos diferentes na minha imagem, é isso? Essas classes, na verdade, é exatamente isso. São objetos diferentes. Então, digamos que uma classe seria o núcleo da sua célula e uma outra classe seria o citoplasma da sua célula ou a célula como um todo. Nesse caso, eu só usei um exemplo de fibras diferentes serem classes diferentes. Mas, super. É, perfeito. Hum, ótimo. Essa foi a primeira parte do nosso Pixime. A gente vai para uma segunda parte do Pixime agora, que é a parte do nosso tutorial. Então, eu vou abrir o Pixime novamente. E nós podemos abrir um projeto que já foi executado. Então, a gente vai abrir justamente aquele projeto da droga que transloca a proteína FOX para o núcleo, ou mantém a FOX no núcleo, ou deixa ela sair do núcleo. A gente vai abrir este projeto. E como que a gente faz para abrir um projeto já pronto? A gente vai simplesmente clicar em Open Project. E aí a gente vai abrir um projeto zipado, que eu acho que ele foi enviado por e-mail para todo mundo. Então seria esse tutorial de translocação. E aí aqui, nesse caso, ele vai me abrir as imagens. E se a gente reparar, este projeto, ele já foi anotado em termos de categoria, e as categorias aqui, na verdade, elas representam as doses de wortmanina que foram utilizadas em cada uma das condições. Então aqui eu tenho amostras controle, então são essas aqui. Só opa, aumentar aqui o tamanho da imagem. Então, no nosso controle, na nossa imagem controle, nossas células são tratadas com zero de wortmanina. Minha proteína ela transloca, então ela sai do núcleo e vai para o citoplasma. Então, esse é o perfilzinho que a gente tem na nossa célula. Mas à medida que a gente aumenta a dosagem de wortmanina, o que vai acontecer, por exemplo, nesse caso aqui, é uma dosagem de 150, eu não lembro se é milimolar ou nanomolar, a gente vai ver que todas as células, ou praticamente todas as células, têm FOX somente no núcleo e não no citoplasma, e a gente quer então determinar qual dessas concentrações, ou qual é a concentração mínima para que esse fenômeno aconteça. E aí, para que a gente faça isso, o que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro segmentar o que seria o núcleo de cada uma das células em cada uma das imagens. Depois que a gente faz isso, a gente precisa pedir para ele medir a intensidade no núcleo dessas células e depois a gente plota a intensidade em relação à concentração da droga para ver onde que essa intensidade no núcleo aumenta ou diminui, digamos assim. Então, para fazer isso, a gente precisa primeiro segmentar as nossas células. Como que a gente vai segmentar as células? A gente poderia vir aqui, clicar na imagem, clicar em anotar e vir aqui e anotar célula por célula. Essa é uma possibilidade. Ou a gente pode utilizar as ferramentas de segmentação que existem dentro do Pixime. Então, como que a gente faz isso? Então, aqui dentro do Pixime, uma vez que nós temos as imagens abertas, elas já estão categorizadas nesse caso, baseado em concentração de droga. Eu vou escolher a função de segmentação e vou carregar o meu modelo de Deep Learning neste caso. Então, load. E aí vocês podem ver que aqui tem modelos pré-treinados que já estão carregados dentro do Pixie e em algum momento, em breve, eu espero que a gente consiga suportar a utilização de modelos que foram treinados localmente ou pegar modelos que estão, por exemplo, em repositórios na internet. A gente poderia pegar aqui.
Neste primeiro momento, nós temos esses 5 modelos aqui, que eles já estão disponíveis para utilização dentro do Pixel. Lembra que eu falei para vocês? O CellPose, na verdade, é um modelo que ele performa essa inferência, ou seja, a segmentação na nuvem do CellPose. Então, é este o único modelo que utiliza um processamento remoto. Todos os outros modelos vão utilizar o processamento local. É, então, o Stardist para HE, o Stardist para fluorescência, o Coco e o Gland Segmentation, todos eles performam localmente, ou seja, eles rodam localmente. E aí, por isso, a gente vai utilizar o modelo do Stardust Flu, e porque o servidor do CellPose está fora do ar. Eu imagino que seja porque eles estão atualizando para uma nova versão do CellPose. Então, a gente vai utilizar o modelo do Stardust, que é um outro modelo de Deep Learning, é um outro software de Deep Learning que é muito bom para segmentação de núcleo. Então, basicamente, eu seleciono o modelo de interesse e clico em Open Segmentation Model. A partir desse momento, ele carregou o nosso modelo, e aí a gente pode observar aqui que, vou até aumentar, nós temos o modelo selecionado é o Stardist, e o tipo do modelo é o Stardist Nucleus, que é o nome do modelo que deram. Uma vez que eu quero fazer a inferência, na verdade, a gente vai clicar aqui em Predict Model. Então, selecionei o meu modelo, cliquei em Predict Model. Como é um modelo de previsão baseado em Deep Learning, isso exige um certo poder de computação, e como está rodando localmente, essa velocidade de predição ela vai depender da capacidade de processamento do seu computador. E aqui a gente vai ver, se a gente olhar aqui, a gente viu que o ícone do Pixel mudou um pouquinho, e ele está falando, olha, estou iniciando a minha inferência, ou seja, estou iniciando o modelo para que eu faça a segmentação. E a gente vai conseguir observar aqui que ele começou a segmentar uma de 17 imagens. E aqui é uma barrinha de progressão no nome do Pixel. Isso vai demorar um minutinho, alguns minutinhos, dependendo de quantas coisas eu tenho aberta, do recurso que eu disponibilizei para o browser também. A ideia é que o Pixie ele consiga usar todo o poder de computação do seu computador, então não existe uma limitação física para isso, é, em termos de quantidade de memória que o browser vai utilizar é a quantidade de memória que o computador tem, então às vezes isso vai performar um pouco mais rápido, um pouco mais lento. Se isso é verdade, é super importante ressaltar que se a gente consegue acessar o Pixie pelo browser, significa que a gente consegue utilizar o celular para fazer análise de imagens dessa mesma forma. Porque você vai acessar o Pixel pelo browser do seu celular, por exemplo. Então, eu vou fazer isso aqui no meu celular. Então, pixel.app. Enquanto ele processa essas imagens, então a gente conseguiria rodar o Pixel dentro do nosso celular sem grandes problemas. E aí, se você ah, e aí, se vocês observarem, tem as mesmas imagens, a gente pode fazer as medidas do jeito que a gente quiser, digamos assim. Então, deixa eu só pegar, confirmar. Eu vou... Então, isso permite que a gente faça as nossas medidas dentro do browser do nosso próprio celular, utilizando um modelo de Deep Learning no celular, o que até então era praticamente impensável em termos de análise de imagem. Então, isso significa que, em teoria, você pode pegar o seu celular, fazer uma imagem pela, digamos, ocular do seu microscópio e utilizar o Pixme para extrair medidas, por exemplo. A gente não recomenda que vocês façam isso, mas
Num último momento, isso seria possível, digamos que vocês estão em campo, numa região mais remota, que vocês não têm um computador para processar os dados, você poderia utilizar o Pixime no celular de vocês para processar essa informação, para extrair essas informações biológicas que são tão importantes para a gente. Aqui ele está terminando, 16 de 17 imagens já estão preditas, então falta uma única imagem. Perfeito. A Beatriz falou nas perguntas que ela abriu o projeto de exemplo e as imagens abriram carregadas coloridas em vez de abrir somente um canal. Perfeito. Eu acho que a gente compartilhou o arquivo de projeto que roda no Cellpose e não o que roda no Stardist, porque a gente imaginou que o servidor do Cellpose fosse estar disponível, e aí como ele caiu, né, ontem ou antes de ontem, a gente não compartilhou as imagens branco e pretas, mas a gente pode compartilhar agora ou daqui a pouquinho as imagens branco e pretas para vocês testarem isso. Deixa eu só ver aqui se eu consigo compartilhar com vocês essas imagens. Um momento. Vamos só se eu consigo pegar essas imagens e subir. Hum, Are you sending that by email, Mario? If you want, I can do that. mm, no, I think I'm gonna share here in the. I'm gonna. I'm gonna. Bom, eu vou compartilhar com vocês o link dessas mesmas imagens que eu tenho. Então vocês podem fazer o download, não precisa descompactar o arquivo. Então tá no o link para essas novas imagens, que são essas imagens branco e pretas, estão ó, no chat. Perfeito. Então, uma vez que nós temos então nossas imagens segmentadas, então eu posso vir aqui, digamos, por exemplo, na minha imagem 2, eu posso vir aqui nos objetos. Então aqui eu tenho a imagem, aqui eu tenho os objetos segmentados. Então, se a gente olhar o modelo de Deep Learning do Stardust, foi capaz de segmentar as nossas células. Então aqui nós temos todas as nossas células segmentadas. Isso aqui pode acontecer, então são duas células sendo segmentadas juntas, ou três células aqui sendo segmentadas juntas. Tudo isso vai depender do modelo de deep learning que vocês estão utilizando. Nesse caso aqui, a gente tem várias células sendo segmentadas juntas. E aqui são somente núcleos. Tudo isso, ou a qualidade da segmentação de vocês vai depender intimamente do modelo que vocês estão fazendo. É, mas, a princípio, nós pegamos todas essas imagens e geramos todos esses objetos. Então, aqui nós temos 17 imagens, e dessas 17 imagens nós temos 2.978 objetos, que deveriam ser 2.978 núcleos, é um pouquinho a mais de núcleo que a gente tem. E aí o que a gente pode fazer aqui agora é classificar ou treinar algum modelo de classificação para que a gente classifique essas células em células com GFP no núcleo, células com GFP no citoplasma ou células sem GFP. E aí, como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui na classificação, então a gente sai da segmentação e vai para a classificação. E para a gente classificar os nossos objetos, ou seja, nossas células, a gente precisa criar categorias. Então aqui eu vou criar uma categoria chamado
nuclear GFP. Eu vou criar uma segunda categoria, que é a categoria de site GFP, e uma terceira categoria, que é no GFP. Então, eu tenho três categorias de células que eu quero classificar. Como que eu faço? Então, agora eu posso vir aqui, se eu tenho os meus objetos, células, eu posso selecionar a minha categoria, então é cito GFP, e aí eu vou vir aqui e escolher imagens que são representativas do que seria, ou do que seriam, células contendo GFP no citoplasma. Então, aqui tem um monte de célula no núcleo, e aí vamos pegar algumas imagens para que fique bem representativo. Eu vou tentar pegar, acho que umas 30 células por categoria, para a gente treinar o nosso modelo. 30 células, e aí eu venho aqui e falo, olha, eu quero categorizar essas 30 células como site. E aí eu posso desselecionar todos esses objetos, e aí eu vou selecionar os meus objetos que são GFP no núcleo. Então eu vou pegar todas essas imagens que eu tenho GFP no núcleo. E aí é super importante que você pegue imagens com intensidades diferentes para que o programa entenda que você quer considerar GFP no núcleo as diferentes intensidades e não somente aquelas super fortes. Mas aí tudo isso vai depender do seu experimento e de como você vai treinar o seu modelo, digamos assim. Mas a princípio a gente pega esses objetos e aí de novo a gente categoriza isso agora como GFP nuclear. E agora eu vou desselecionar e eu vou pegar aquelas imagens que não tem nada, basicamente, porque pode ser que não se, ou não sejam células ou células que não estão expressando nada de marcação. Então, estou escolhendo algumas células representativas, que são células negativas. Importante aqui também que o número de imagens por categoria esteja balanceado. Então, aqui a gente vai escolher 30 para cada, mas pode ser 32, 28, mas que os números sejam próximos, porque toda vez que a gente treina um modelo de deep learning, ele vai ser treinado por estatística. Então, se você tem uma categoria que está super amostrada, isso significa que você está falando para o modelo que aquela categoria deveria aparecer mais vezes na predição. Então, o modelo vai aprender com essa informação e ele vai ser tendencioso a encontrar mais de uma classe do que de outra, digamos assim. Então, para evitar que isso aconteça, a gente normalmente balanceia as classes para evitar um bias, digamos assim, do modelo. Então, acho que tá bom aqui, eu escolhi 27 imagens no GFP. E aí, uma vez que eu tenho essas categorias representadas, então eu tenho 30 células com GFP nuclear, 30 células com GFP citoplasmático e 27 células sem GFP, que eu considerei. E eu tenho 2.891 células sem classificação. O que a gente vai fazer aqui é treinar o modelo de classificação. Como que a gente faz isso? Então, aqui a gente vai clicar em Fit Model. Fit Model é basicamente para a gente treinar o classificador. E aí, quando a gente treina classificadores, ou quando nós treinamos modelos de Deep Learning, a gente precisa, a gente pode, nesse caso, pré-processar, mas a gente pode escolher, por exemplo, a arquitetura, ou seja, qual a rede neural que eu vou utilizar para treinar este modelo. E hoje hoje o Pixime, ele tem duas arquiteturas ou duas arquiteturas de modelo, essa Simple CNN e a MobileNet, são duas redes convolucionais muito simples, na verdade. A gente vai escolher é, o Simple CNN e toda vez que a gente escolhe é, arquiteturas, a gente precisa dizer alguns parâmetros para o nosso
programa ou o nosso modelo. E aí, neste caso aqui, ele vai perguntar para a gente, toda vez que a gente treina um modelo de deep learning, aí ele pergunta, ou de machine learning nesse caso, ele pergunta para a gente, esse é um deep learning, ele pergunta para a gente o tamanho da imagem que ele vai ver, ou quanto da imagem ele vai ver, e aí a gente viu que para este dataset, 48 por 48 pixels de tamanho é um tamanho legal, mas a gente pode diminuir ou aumentar esse tamanho. A gente vai ter que dizer para o nosso software quantos canais a gente vai utilizar para treinar. Nesse caso, como é uma imagem monocromática, a gente só tem um canal, então a gente faz isso. Se os modelos são treinados por machine learning ou por deep learning, isso significa que existem algoritmos de otimização, ou seja, esses algoritmos de otimização, eles calculam basicamente as proporções, não as proporções, mas as probabilidades de um evento ser uma coisa ou outra. E aqui a gente pode escolher esses algoritmos, na verdade. Então a gente pode escolher um desses algoritmos para fazer essa otimização. A gente pode, por exemplo, estabelecer qual que é a taxa de aprendizado desse modelo. A gente pode escolher o tipo de função de perda, o tamanho do arquivo, digamos assim, e o número de vezes que o modelo, durante o treinamento, vai enxergar todo o dataset. Então, aqui a gente vai aumentar para 30, então significa que este modelo será treinado em 30 fases, ou em 30 etapas, ou em 30 epochs, que é o nome correto que a gente dá para as fases de treinamento. Isso significa, então, que o modelo, durante o treinamento, vai enxergar todo o dado de treinamento pelo menos 30 vezes. E aí, lembra que eu falei para vocês que a gente pode. Deixa eu só. Aqui a gente pode escolher quanto do dado vai ser utilizado para treinar e quanto do dado vai ser utilizado para validação. Porque toda vez que a gente treina um modelo de deep learning, a gente também separa uma parte do dado para treinar e uma parte do dado que nunca foi vista pelo modelo durante o treinamento, que a gente usa para validar esse modelo, para extrair as métricas de quão preciso está sendo essa segmentação, digamos assim. Então, tudo isso está aqui. Depois, daqui a pouquinho, eu vou mostrar para vocês, porque tem a documentação do Pixime, que. Deixa eu- Pixime, só para mostrar para vocês, que tem toda uma documentação do Pixime. E aqui ele vai ensinar para vocês, por exemplo, o que são esses hiperparâmetros que eu acabei de mencionar e como eles afetam o treinamento de novos modelos. Mas vamos voltar aqui. Uma vez que eu selecionei todas essas funções, que são, ou todos esses parâmetros que são necessários para treinar o modelo, eu posso simplesmente clicar em Fit Classifier e isso vai iniciar, eu espero, porque isso é um live demo, eu espero fielmente que não dê nenhum erro e a gente consiga treinar o nosso modelo. Então aqui ele iniciou o treinamento e aí toda vez que você treina um modelo de deep learning ou de machine learning, ele vai nos dar o quê? O training history, que é basicamente os epochs, ou seja, o dado sendo treinado, e ele vai nos dar a acurácia e a validação da acurácia, e ele vai nos dar também a perda ou o aprendizado ao longo do tempo. E aí aqui aconteceram coisas super interessantes. Então a acurácia do nosso modelo começou em 0,2, e aí ela subiu com dois epochs, ela subiu para 0,6, e ela se manteve mais ou menos estável aqui ao longo do tempo de treinamento, até que lá com 26 que ela subiu para quase 80% de acurácia, que é uma acurácia super importante, ou super boa. E depois ela volta a cair. Isso significa o que para a gente? Isso significa que o nosso modelo ele meio que foi super treinado, então ele está tão treinado que ele só consegue enxergar as nossas imagens e ele não consegue prever muito bem novas imagens. Mas mesmo assim a gente pode utilizar esse modelo para ver. Aqui embaixo existem outros parâmetros. Então eu posso, uma vez que eu treinei este modelo,
Eu posso simplesmente fechar aqui e eu posso predizer. Eu podia ter clicado antes na métrica para a gente ver como é que estava a métrica, mas já explico para vocês. Novamente, como essa predição ocorre localmente, o tempo de predição vai depender do número de objetos que nós temos e da capacidade de computação do seu computador. Então, aqui ele está prevendo, então ele já. E agora, então, ele conseguiu prever que, bom, daquelas 3.000 células, 1.200 a gente tem que são células GFP no núcleo, somente 138 são GFP no citoplasma e 1.600 células não são GFP. Eu não acho que esse número seja real, porque se a gente vier aqui e clicar somente nas células que não são GFP, a gente vai ver que, por exemplo, ó, essa célula foi categorizada como não GFP, e ela é claramente uma célula GFP nuclear, digamos assim. E aí aqui a gente deve ter outras células que foram anotadas de forma incorreta ou foram classificadas de forma incorreta para a gente. O que a gente pode fazer aqui é voltar e retreinar o nosso modelo. Então eu posso clear predictions, por exemplo. Eu posso adicionar essas novas imagens que foram categorizadas como o erroneamente aqui. E eu posso de novo vir no Fit Model e eu posso simplesmente continuar treinando. Porque o Pixel ele mantém os, os dados, na verdade, e aí a gente consegue continuar o treinamento de onde a gente parou. Então ele preserva os nossos é, pesos e aí com isso a gente consegue continuar treinando. O Pixel também ele permite que a gente avalie por acurácia e precisão como que ele está prevendo as classes. Então, essa aqui é uma ferramenta para a gente avaliar a qualidade do nosso modelo. Então, ele está falando que o nosso modelo tem uma acurácia de 70% e uma precisão de 73%. E se a gente olhar aqui, basicamente, nessa matriz de confusão, a gente vai ver que este modelo ele consegue prever muito bem o que não é GFP, mas quando o GFP está no núcleo ou no citoplasma, ele fica meio confuso, digamos assim. Então é assim que a gente normalmente lê. O ideal aqui seria que a gente tivesse nuclear GFP com nuclear GFP, aqui citoplasma com citoplasma, e aqui não GFP com não GFP, fazendo uma retinha para a gente. Aí isso seria um bom modelo. Aqui a gente tem um modelo que ele consegue prever muito bem o que não é GFP, prever relativamente bem o que é GFP nuclear, mas ele está muito confuso para saber o que é GFP citoplasmático. Então, isso me diz que eu preciso aumentar, possivelmente, o número de imagens do que é GFP citoplasmático para talvez tentar melhorar este modelo. Então, aqui eu posso vir e tentar encontrar mais imagens do que são, do que é o GFP citoplasmático para a gente treinar o nosso modelo. Cadê mais GFP citoplasmático? Isso aqui é GFP citoplasmático. Eu vou categorizar isso aqui. GFP citoplasmático. E aí eu posso tentar treinar novamente ou continuar esse treinamento para ver se o meu modelo melhora um pouquinho essa questão. E aí eu vou avaliar novamente e ele melhorou um pouquinho a acurácia e a precisão, mas mesmo assim ele continua não
classificando bem o que são as células citoplasmáticas, mas tudo bem por agora. É, é mais para vocês entenderem como funciona esse treinamento. A gente pode, então, utilizar este modelo, caso a gente ache que ele está bom o suficiente. A gente pode utilizar ele para fazer as classificações. Tem uma pergunta aqui. Aumente os hiding layers. Hum, ah, é, e aí aqui o que a gente pode fazer é simplesmente, uma vez que nós temos tudo classificado, é clicar no desenho do modelo. Então, Flávio está falando para eu aumentar os. Onde que tá os hiding layers aqui? Não lembro onde estão os hiding layers no arquitetura. Bom, eu não sei se a Paula. Ele não tem número de hidden layers? Não. Sobe um pouquinho, sobe um pouco. Arquitetura settings. Simple CNN, troca. Teria que treinar em outro modelo, que é o MobileNet. Aí é um outro modelo de arquitetura. Ele não vai me deixar trocar o número de hiding layers aqui dentro. Eu teria que Ah, subir uma nova arquitetura. O grande problema, na verdade, dessa implementação é que os modelos eles não podem ser muito grandes. eles são fixos, né? Tá. Isso, porque Isso é se ruim. os é, Tá, neste tá. momento ele é fixo. A ideia é que na versão aprimorada do Pixime você consiga escolher modelos localmente. E aí você pode trocar o número de hiding layers e pode usar outras arquiteturas muito mais Legal. complexas do que o Simple CNN ou Mas uma MobileNet. a tua limitação deve ter sido exatamente no desenho da rede. Concordo. Eventualmente aumentar o número de épocas, mudar o learning rate, Uhum. tá? Deixa o learning rate um pouco maior e aumenta um pouco o número de época para ver. Coloca um learning rate de 0,05 para ver se e o número de épocas para 100. Ele foi rápido, né? Sim, é bem, bem E aí rapidinho vamos ver isso. se ele acha alguma coisa ou não. Na verdade, é legal ter o learning rate flexível. Sim, Ele começa grande e vai diminuindo. Ele não vai achar nada de especial, não. não. Não, Aqui nesse dataset eu acho que não. não. A limitação é a rede. Legal, obrigado. Nada que isso. É, Bom, uma vez que a gente tem isso, a gente pode partir para as medidas, e aqui as medidas vão ser muito mais robustas, digamos assim. Então, eu posso fazer as medidas baseadas na imagem como um todo. Então, aqui eu vou fazer a medida, ou as medidas, em cima disso. E aí eu vou escolher o tipo de medida que eu quero. Então, eu vou escolher minhas categorias, todas elas, e minhas partições. E aí eu vou fazer uma medida de intensidade média. E aí, para cada uma das minhas categorias, que são as minhas dosagens de droga, eu vou ter a minha intensidade. Então, isso é por categoria. Então, a gente consegue ver aqui que a intensidade média no núcleo é super alta quando a gente não tem tratamento, com tratamento de 0,31, 0,62, é praticamente igual ao tratamento, ou sem tratamento, ou nosso controle. E ali, quando a gente começa a utilizar 1,25, 2,5 e 5, a gente consegue ver que a dose resposta começa a acontecer em relação à translocação no citoplasma.
E então a gente consegue dizer aqui que a dose mínima para iniciar essa prisão do Fox do meu núcleo é de 1,25 milimolar ou nanomolar, eu realmente não me lembro qual a dosagem de wartmanina que eles usam nesse experimento, mas a gente consegue ver que esse valor ele platona, então ali com 5 concentrações ele estabiliza, e de 5 até 5, 10, 20, 40 e 80 e 150 que ele ficou plotado aqui, a gente tem a mesma questão, e aí a gente pode simplesmente exportar este gráfico, ou a gente pode, por exemplo, fazer uma nova tabela. Então aqui eu vou fazer uma tabela baseada em objetos, e aí que eu vou confirmar. Então eu estou criando uma tabela baseado primeiro na imagem, que é a média de todos os objetos, e agora eu vou criar uma tabela baseada em objetos, em que eu vou representar cada um desses objetos. E se isso é verdade, então eu estou plotando quase 3.000 objetos, então isso vai demorar um tempo um pouquinho maior para ser processado, mas eventualmente ele vai processar isso para a gente. E aqui ele está mostrando que ele está carregando o dado, então isso demora um pouquinho mesmo, porque são muitos objetos, e além de serem muitos objetos, ele está carregando toda a intensidade, ou todos aqueles parâmetros de intensidade, todos os parâmetros de área, ou de geometria daqueles objetos para a gente. Então, para cada um daqueles quase 3.000 objetos, ele está carregando pelo menos 15 medidas, então é uma tabela relativamente grande para ele calcular e plotar aqui no browser, por isso que demora um pouquinho. Então, esperar um minutinho que ele termine de carregar. Hum. Olha, ele está carregando. Aqui ele já carregou, porque eu já deixei carregado. Então, nesse caso aqui, então eu tenho meus objetos, que são cada um dos meus núcleos. Selecionei as categorias, selecionei as minhas partições, e aí aqui eu quero plotar a área desses objetos. Então, o que eu estou fazendo aqui é plotando justamente a área desses objetos. Deixa eu só aqui. Então, aqui eu estou plotando a área em relação aos meus tipos. Então, aquelas células que têm um núcleo GFP, elas têm uma área menor do que as células ou o núcleo das células que estão com GFP, por exemplo, citoplasmático. A gente consegue ver isso. Eu poderia plotar a esfericidade, por exemplo, se eu quisesse. E aí aqui na categoria, em vez de plotar área, eu plotaria a esfericidade. E aí aqui ele está carregando para a gente. E ele plota para a gente todas aquelas 3.000 células, digamos assim. Vamos plotar compactness. De uma forma bem interativa, a gente consegue plotar esses dados e ver isso.
A Nitra está perguntando se, utilizando o cell profile ou o pixel, a gente consegue analisar a intensidade de fluorescência quanto à morfologia das células. Perfeito. Os dois fazem as duas medidas. Um tem essa interface mais, ou sem depender que você instalar nada, e o cell profiler, ele depende que você instale o cell profiler, que você trabalhe ali dentro. Mas as possibilidades do Cell Profiler elas são maiores neste momento, então a gente tem muito mais flexibilidade dentro do Cell Profiler, uma vez que o Cell Profiler ele permite que você processe as suas imagens antes da segmentação, permite que você altere vários parâmetros de segmentação para melhorar isso. O Pixme ele vai permitir que você faça a segmentação de forma manual ou utilizando esses modelos de Deep Learning, aí você vai depender dos modelos de Deep Learning para fazer isso. Mas sim, os dois permitem que você analise a intensidade e a forma das células. É, bom, mas, deixa eu só. Eu acredito que era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês em relação ao Pixme e ao seu Profiler e a um pouquinho de análise de imagens. Eu acho que era isso que a gente tinha para conversar hoje. Não sei se alguém tem mais alguma pergunta em relação ao Pixel ou em relação aos outros softwares que a gente mostrou essa semana. E, de novo, me colocar à disposição de vocês para tirar dúvidas ou montar protocolos e fazer análises. É, Aqui a gente poderia, por exemplo, eu sei que o Leonardo trabalha com infecção de células. Léo, o que você poderia fazer aqui é treinar um modelo de classificador para classificar em células infectadas e não infectadas, por exemplo, ou infectadas com mais de um parasita versus infectadas com um único parasita. A gente poderia treinar modelos para fazer isso aqui dentro do Cell Profiler, aqui dentro do Pixime, por exemplo, utilizando essas ferramentas, sem que você tenha que se preocupar com instalar modelos, instalar Cell Pose e várias coisas, por exemplo. Então, dá para fazer bastante coisa. Vocês podem tirar as dúvidas de vocês dentro do comigo também, mas dentro da documentação do Pixime, que aí tipo, a gente tem os tutoriais, na verdade, em português. Então tem um tutorial em português para vocês reproduzirem o que a gente fez aqui hoje e tentarem fazer as coisas, mas é mais ou menos isso. Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, acho que tem mais alguma dúvida aqui. A Irene está perguntando se o Pixme funciona para cortes celulares ou, nesse momento, para cultura de células, tipo corte de tecido. Funciona sim. Por exemplo, a gente tem. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só. Tá. Hum, Teste 2, por exemplo. Tudo vai depender do modelo que vocês têm. Então, eu vou pegar aqui um. Vou pegar uma imagem de tecido, digamos. Ó, vou pegar esta imagem aqui. Save imagem as. Tá? Vou abrir ela dentro do Pixime. Então, a gente abrir uma imagem dentro do Pixime é super tranquilo, é só arrastar ela aqui para dentro. Opa, por que você não foi? Deixa eu só ver o que aconteceu para ele não permitir que eu. Uhum. Vou pegar uma imagem de HE.
por exemplo. Pode ser essa aqui, só vou salvar essa imagem. Vou deixar. Deixa eu só abrir um novo Pixel, vai. Ah, hum, hum. Digamos que a gente tem essa imagem e eu quero fazer a segmentação aqui dentro. Eu posso carregar um modelo pré-treinado e, por exemplo, eu poderia usar um modelo treinado para HE do Stardist, por exemplo, que ele vai reconhecer os núcleos e eu faço a predição. Então, é possível sim utilizar o Pixme para tecidos, desde que você tenha um modelo de Deep Learning treinado para tecidos. Então, aqui neste caso, a gente teria todos os núcleos segmentados neste caso. Então, é possível fazer isso sim. E acho que eles têm um outro modelo, que é o modelo da glândula, Gland Segmentation, que é para fazer segmentação de glândula. Eu não sei como ele vai performar nessa imagem. Que segmentou essas outras estruturas, mas a princípio você pode usar qualquer tipo de imagem dentro do Pixel sem grandes problemas. Mais alguma pergunta em relação ao Pixel ou em relação às outras funcionalidades? Perfeito. Então, no mais, eu gostaria de agradecer novamente a todos. Espero que vocês tenham aproveitado essa semana de interação e fiquem à vontade para nos procurar sempre que vocês precisarem. Muito obrigado, Paula, e agradeço ao Esteban e a Beth para mim, por favor. Thank you. Thank you a lot, Mario. I hope everyone enjoyed the session. Thank you everyone for coming.